pedido ao Senhor. Verso 21. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu. Apareça diante do Senhor e lá fique para sempre. Verso 26. E disse ela, em gesto de alegria: Ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Pelo que também ao Senhor eu entrego por todos os dias que viver. Hoje ao Senhor foi pedido e ela adorou ali ao Senhor. Estamos vendo aqui uma história interessante de Elcana e de Ana, que tinham dificuldades em ter filhos. Mas depois de orarem a Deus, Deus ouviu a sua oração. E um filho nasceu. E conforme vimos o relato bíblico, a ele deram o nome de Samuel. Temos aqui diante de nós não 3 Samuéis, mas temos aqui a Aizene, a Otaniela e o Luiz. Estamos gratos, é a Luiz, né? É a Luiz. Estamos gratos por tê-los aqui e pelo fato dos pais reconhecerem que estes meninos são uma dádiva de Deus, pelo que entenderam que deviam consagrá-los ao Senhor aqui na sua casa. Tal como nós sempre dissemos, isso não é um batismo, mas sim uma cerimônia de dedicação em que os pais se comprometem a dedicar esses filhos a Deus e a educá-los no caminho do Senhor, para que amanhã sejam homens e mulheres válidos para a causa do Senhor. E eu quero, sem mais comentários, convidar o pastor Amadeu Caçola, está ali conosco, e vou convidar também o ancião Serafim Manuel, sim, por favor, para juntos podermos proceder à dedicação destas crianças. Este é um momento alegre e ímpar, mas que antes que isto aconteça, nós queremos fazer uma pergunta aos pais que estão aqui. Ao virem aqui à frente e dedicarem estas crianças diante da congregação ao nosso Deus, vocês se comprometem a continuar a educá-los no caminho do Senhor? Muito obrigado. Agora dirigimos-nos à igreja. Igreja aqui presente. Quantos se comprometem a apoiar estes pais para que estas crianças sejam educadas no caminho do Senhor, para que quando forem grandes sejam úteis, né? Membros desta igreja, aqueles que hão de contribuir para o engrandecimento da mesma, e que estas crianças um dia sejam também candidatas ao reino dos céus. Quantos estão aqui? Muito obrigado. Nós vamos nos ajoelhar e vamos pedir o pastor Amadeu, que vai fazer a oração enquanto nós oramos. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome da eternidade à eternidade. Nesta manhã de sábado, depois da escola sabatina, estamos aqui neste altar
porque os pais dos pequeninos tiveram fé e têm a esperança em Cristo Jesus, querem apresentar a sua alegria diante de Ti e os seus agradecimentos. Como sinal, trouxeram as 3 crianças para serem dedicadas à igreja, para serem úteis à Tua igreja. Queremos pedir que o Senhor venha lhes abençoar grandemente, venha lhes proteger de todo o mal, e não só, querido Pai, dê-lhes saúde, sabedoria e boa disposição para poder Te adorar em todos os momentos da sua vida. Querido Pai, nesse momento de alegria, queremos apresentar os pais, para que, através de uma cerca, isto é, do seu lar, sejam ensinadas as crianças a Te obedecer, a Te louvar e exaltar o Teu santo nome nos seus lares, para serem exemplos das outras crianças. Se com a Tua igreja, venha nos abençoar grandemente, para que esse exemplo passe a ser para todos aqueles lares que têm crianças e ainda não dedicaram a Deus. Encoraja-lhes para que um dia também possam fazê-lo. É o que te pedimos esta manhã, em nome doce de Jesus Cristo, que morou na cruz do Calvário. Amém.
é chegado o momento em que uniremos as nossas vozes para prestar um louvor ao nosso Deus e estaremos cantando o 95, Cristo é tudo para mim. Jesus é melhor. Tudo me
Santo, Santo, Santo. Suplicamos ao nosso Deus para que a presença do seu Santo Espírito continue neste lugar. E ao transmitirmos a sua mensagem, sejamos apenas aquelas pessoas que dirão aquilo que é a vontade do Senhor para o seu povo. Qualquer distração, por favor, não permita, para que ao sairmos daqui possamos ser renovados pelas suas palavras. Ser com todos aqui presentes, os doentes que neste momento não te podem adorar. O Deus do milagre faça com que possam sarar, e se for da sua vontade, o Senhor não voltar, que a próxima semana estejam aqui. Eu suplico essas graças em nome de Jesus. Amém.
vamos pedir à igreja para que, na mesma posição, abramos os nossos cenários para cantar o hino 330. Pedimos, por amor de Jesus, bendito Salvador.
Amém. O momento é dos dízimos e ofertas. Se há alguém que o dízimo e as ofertas na casa do Senhor, para o ser humano, para um cristão, serve de seguro. A Bíblia confirma isso. Convido os irmãos a abrirem o livro de Salmos 75, 71, Salmo 71, o versículo 9. Vamos ouvir o servo de Deus, o que ele diz ao seu Senhor, aquele a quem ele deposita. Diz aqui a palavra de Deus, versículo 9 do Salmo 71. Não me rejeite no tempo da velhice. Não me desampares quando se for acabado a minha força. Grito, ser o mais velho uma vez. E até lá é preciso que a mão do Senhor te ampare. Quando vemos velhos na casa do Senhor, irmãos, é uma grande bênção. E nós precisamos investir nisso. Não é perder tempo. Você dá na casa do Senhor o seu dízimo e a sua oferta. O momento é esse. Vamos depositar no altar do Senhor aquilo que nós ganhamos, a 10ª parte e as ofertas. Vamos louvar enquanto se faz a recolha de dízimos e ofertas. 244. Vamos alegremente depositando o nosso dízimo e ofertas, ao mesmo tempo cantando. Uma vez, para viver
14, apenas a primeira estrofe. Filhos de Deus, bom dia. Obrigado. Sejam bem-vindos a este programa do culto solene e pedimos que desfrutem no máximo as bênçãos de Deus que nos proporciona e chama. Aqui da tribuna temos primeiro o nosso irmão Domingos Moisés Bundi, que fez a recolha de oferta de dízimos. Temos no meio a nossa irmã, filha Cleo Tiago, que nos levou à leitura bíblica. Depois a seguir temos o nosso ancião, Zacarias Tiago, Filipe Tiago, desculpe, Zacarias Filipe, obrigado. Ele vai nos levar à segunda oração. Em seguida temos o nosso irmão Formiga Tiago, que nos levou já na primeira oração. Depois temos do nosso lado direito o nosso filho Guilherme Sangombe. E aqui no centro das pessoas temos o nosso querido irmão Ancião Urbano Taca, que vai tanto alimentar-nos com o pão da vida. Vos apresentou o vosso conselho Faustino Sacandelo. E em seguida vamos acompanhar o hino especial. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infinito, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia.
misericórdia sim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, e doarei a ti o meu louvor. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que contra ti, ó Pai de amor, concede, ó Deus, a mim misericórdia, entoarei a ti o meu louvor, entoarei a ti o meu louvor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. É sempre um prazer estarmos juntos, ouvir bons hinos. E, na verdade, eu confesso que quando canta estes jovens, a FIPA, eu fico muito satisfeito. Deus continue vos abençoando. Eu estou trazendo saudações de Benguela. Eles pediram-me que quando passasse por cá pudesse transmitir. Foi o último sábado que eu passei em Benguela, ali na área de Caseca. Também esta manhã tive o privilégio de ter duas chamadas especiais. Primeiro da minha esposa, como é de costume, e depois do Timoteio, nosso colega ancião, que está em um ano. E este também é o que eu ia pregar aqui, e também pediram-me que eu transmitisse as cordiais saudações de bom dia. Bom dia. Querida igreja, nós hoje falaremos de um tema muito importante para as nossas vidas. Ai de mim se não evangelizar. Podemos também dizer que a grande comissão, a principal tarefa da igreja. E eu gostaria de levar os queridos irmãos a abrirmos a nossa Bíblia em São João, capítulo 4. São João, capítulo 4. Versículos 31 e vamos chegar até 40. E, entretanto, seus discípulos rogaram, dizendo: Rabi, come. Porém, ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e verdes as terras que já estão brancas para a ceifa. E o que a ceifa recebe é galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como que ceifa ambos se regozijem. 37. Porque nisso é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e o outro o que ceifa. 38. E eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. 40. E depois ter com ele, os samaritanos rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. Vamos orar. Querido Pai, obrigado por nos mostrar a necessidade de fazermos parte da sua obra. Mesmo pecador, o Senhor nos chama para que possamos desempenhar essa tarefa. Estamos aqui com o intuito do Senhor ajude-nos a interpretar a sua palavra segundo a vontade do céu. Ser com a igreja em nome de Jesus. Amém. Hoje eu trago um tema para a nossa reflexão sobre o aspecto fundamental da nossa fé. O chamado para o ministério, que é fazer a evangelização, que deve ser o nosso estilo de vida. Nós vendo no contexto de João capítulo 4, 31 e 40, estaremos explorando alguns tópicos de extrema importância para nós. A necessidade de levantarmos os olhos, a paixão que pretendemos e que precisamos ter com o evangelismo, a maneira de evangelizarmos por palavras, a necessidade da urgência de evangelizarmos e também a necessidade de evangelizarmos com os nossos atos. Quando nós olhamos no texto e no versículo 35, ali uma parte que diz: levantai os vossos olhos. Quando olhamos para a situação do mundo, nós entendemos que este mundo, o homem sem Jesus, o homem sem Cristo, está irremediavelmente perdido. Porque o pecado separa o homem de Deus, separa o homem do seu companheiro, separa dele mesmo e até da natureza. Quando levantamos nossos olhos, ainda hoje, vemos a pura realidade na Índia. Hoje na Índia, mais de 36 milhões de deuses que nos adoram. Quando nós olhamos para a nossa situação aqui na África, ainda há pessoas que sofrem, há pessoas presas no animismo e feticismo. Quando nós olhamos o Oriente, o islamismo tem tomado proporções alarmantes que podem ameaçar dominar o mundo. E olhando para o Ocidente, vemos o ateísmo,
o secularismo crescendo cada vez mais. A Europa hoje é chamada pós-era cristã. Há muitas etnias que ainda não conhecem a verdade. Há muitos lugares onde a mensagem de Deus não chegou, nem sequer a tradução da sua língua foi feita em função da Bíblia. Mas, porém, quando nós nos deparamos com uma situação que se chama de fake news, as desinformações nas redes sociais, em pouco tempo é visto quase a todo mundo. Em pouco tempo quase se espalha. Todas as pessoas partilham. Mas a verdade é que o Filho de Deus, nosso Salvador, que morreu na cruz há mais de 200 anos, grande parte do mundo não tem esta boa e gloriosa notícia. Nós temos que levantar, querida igreja, devemos levantar os olhos, porque as falsas religiões se multiplicam. E nós, como igreja de Cristo, estamos acomodados. Nós, como igreja, estamos acomodados. Quando a gente vê o cenário na internet, a gente vê, inclusive em Angola, vários profetas a se levantarem, vários apóstolos a se levantarem, mas a mensagem nada tem a ver com a Bíblia. A mensagem não é bíblica. E nós, como igreja, nós, como jovens da Igreja Central, nós, como membros da Igreja Central, nós, como membros da Igreja Central, nós nos tornamos e ficamos acomodados. Querida igreja, nós precisamos nos despertar. Precisamos entender a urgência e a necessidade de cada um saber que se nós não pegarmos, se nós não evangelizarmos, e o ímpio morrer, nós seremos culpados pelo seu sangue. Por isso a gente traz essa mensagem esta manhã, para que tenhamos a responsabilidade e o dever de entendermos que vale a pena participarmos nesta grande missão. Nós temos que levantar os nossos olhos, querida igreja. Uma pesquisa recente feita pela GROP, que é uma organização que pesquisa situações da vida cristã, da fé cristã, que cria informações e tendências que afetam a nossa fé, a cultura e o ministério de hoje, a ponto que quase 2/3 dos cristãos nunca levaram uma experiência sobre o evangelismo em alguém. Eles dizem que há pessoas que vêm na igreja, eles cantam, têm o costume de vir na igreja, oram, participam dos cantos, ou dão as suas ofertas, devolvem os dízimos, mas em nenhum momento levaram a mensagem a alguém. Este é o grande problema que a igreja tem. Possivelmente também o problema que nós, cada igreja, nós temos. Por isso nós precisamos levantar as nossas cabeças. Precisamos levantar os nossos olhos para nós podermos ver. Jesus, ele monta este cenário. Quando ele viaja até a área de Samaria, ele encontra aquela senhora no poço, a mulher encontra Jesus no poço e teve uma conversa, um testemunho da vida gloriosa. Quando Jesus lhe promete que se você me der água, eu te darei uma água que jamais terá sede. E ela vai para a aldeia comunicar. Nesta altura os discípulos haviam saído para procurarem alguma comida, porque foi uma fase que eles vinham de uma grande viagem. E nesta altura, quando os discípulos chegam, diz a Jesus: Jesus, está aqui a comida. E Jesus não aceita a comida, porque ele diz: levantem os vossos olhos. Vocês acham que a ceifa ainda falta 4 meses, mas vejam lá em cima, levantem os vossos olhos. Na verdade, Jesus estava falando para os discípulos que eles precisavam levantar os seus olhos, porque depois da mulher transmitir aquilo, o contacto que teve com Jesus, os samaritanos estavam ouvindo e Jesus estava vendo a necessidade daquele povo, que eles precisavam ouvir a mensagem que é o pão da vida. Querida igreja, nós olhando para o nosso cenário, Angola é um país fértil para nós
evangelizarmos. Infelizmente, não estamos muito acomodados. Há pessoas que fazem quilômetros e quilômetros para vir até essa igreja. Anos e anos passam, mas em nenhum momento evangelizaram. Há pessoas que saem de um lado para o outro, mas se não está aqui um arrozito, levar pelo menos um folheto nunca fizeram. Estamos acomodados. Nós temos uma grande responsabilidade. E é uma grande dívida da querida igreja. Deus nos deu alguma coisa como se fosse um cheque emprestado. Ele diz que de graça, recebemos também de graça, deve dar. É uma dívida. Nós temos a responsabilidade de entregarmos aquilo que não é nosso. Se por uma razão o irmão não tem estado a evangelizar, há necessidade de você refletir comigo esta manhã. Há necessidade de você poder começar a evangelizar. Querida igreja, Jesus disse: eu a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por isso, até naquele momento, Jesus reconhece a maior necessidade do povo. Nós hoje estamos muito preocupados com os nossos afazeres, estamos preocupados com a universidade, estamos preocupados com outras coisas. A gente às vezes encara a juventude. Eu estava vendo um estado lá em Luanda, há um montão de jovens que pretendem ser líderes. As bancadas todas cheias de jovens, todos querem lenço de líder, mas no terreno o evangelismo não tem. O que nós queremos é existir lenços. O que nós queremos é marchar, mas levar a mensagem, infelizmente não levamos. E Jesus está dizendo que o momento é urgente. Vocês não se preocupem em me dar comida. Eu estou com fome, estou cansado, preciso, mas ainda para mim a comida é aquela, a vida é entrega. Está vindo, olhem. Vocês dizem que faltam 4 meses, mas o povo já está aí. Nós olhando para a nossa terra. É muito fácil evangelizar. Há lugares que hoje já ninguém quer ouvir a mensagem. Há lugares onde que para batizar alguém precisa entrar na casa de banho. Mas nós precisamos transmitir a mensagem. E vezes nós ficamos com dificuldade pensando que não. Os que têm que transmitir a mensagem têm que ser os pastores, os evangelistas. Mas na verdade não. Deus nos manda e diz que pregar a mensagem. E é esta necessidade. As experiências que nós temos, não importa se você é novo membro ou antigo, você tem que levar a mensagem. A minha mãe já tem uma certa idade. E o mês passado fez 84 anos, graças a Deus. Mas o mês passado eu fiquei sentado com ela e ouvi alguns testemunhos que ela estava me apresentando. Eu fiquei admirado. A maneira como é que a minha mãe encontrou de transmitir a mensagem. Ela conta um cenário de que as testemunhas de Jeová, eles vêm para casa. E nós precisamos entender que as testemunhas de Jeová, eles não acreditam na Trindade, eles desprezam a Bíblia, mas eles têm alguma coisa importante da Bíblia, que é a dupla missionária. E aparece uma dupla missionária em cada minha mãe. E a minha mãe fica aflita porque sabia que não teria argumentos suficientes para poder colocar razão àqueles senhores. E a minha mãe, de uma forma estratégica, disse assim: olha, vamos fazer o seguinte. Hoje não vamos falar. Estou algo ocupado. Mas amanhã, pelas horas X, pode aparecer. E você sabe que você, quando promete a testemunha de Jeová, eles não esquecem. Eles não esquecem. Olha, mas não tem nada para a mãe na porta. Só eles não sabiam que a minha mãe também tinha combinado com uma dupla missionária. Tinha anunciado o seu marido que era ancião. Anunciou o outro que era também que era ancião. Estavam já dentro da sala. E já tinha colocado a preocupação que virá alguma dupla missionária das testemunhas de Jeová. A minha mãe não teve argumento, mas criou uma ideia espiritual. E quando eles chegaram, a minha mãe convidou esta dupla a entrar até a sala. E quando ela chegou na sala, encontraram o pai e o tio. E já não podiam mais fazer nada, tinham só que aceitar. E começaram a discutir sobre a Bíblia. Foram falando, eles ficaram interessados, foram vindo. Queridos, esta dupla missionária hoje
salvação lá no Damasco. Amém? Não é preciso ser ligado, mesmo a gente tem contra lá lá do Deus só. Mas tem estratégias. Há pessoas que não usam pregar. Eu não fiz teologia, eu não fiz nada, não. Você precisa pregar. Você precisa levar a mensagem. E Jesus nos ensina que vão levar a mensagem. E ele combina primeiro com 12 discípulos, depois com 72 discípulos. Ele diz: olha, vocês vão, transmitam a mensagem. E ele diz: Senhor, vocês não nos aceitarem. Não, vão. Ele dá um recado. Certa vez uma irmã na Filadélfia, já falecido, eles criaram uma dupla missionária. E quando passaram a transmitir a mensagem de esperança a um lar, a pessoa que atendia era sempre uma esposa, a esposa da casa. Mas a dado momento houve necessidade dessa esposa combinar com eles para que no dia seguinte também o marido estivesse aí. E quando chegou este dia, o marido de facto ficou aguardando. E este par, dupla missionária, lá chegaram. E convidaram esse par a entrar na sala. E o senhor ficou muito chateado, dizendo: vocês tiraram a minha privacidade, veio na minha casa, ela começou a ralhar com os homens, ralhou com os homens, mandou sair. Sai fora, eu não bebi isso, eu não sei mais. Todos para a igreja, parem com isso. E a dupla missionária, eles estavam saindo. Mas quando chegam na porta, aí onde tinha o tapete, cada um deles começou a limpar os pés da saída. Veio outro também, limpou os pés. E o dono da casa estava observando. E Deus já chamou: não, volta. Isso não é possível. Algum mal vocês estão querendo fazer na minha casa. Tu é que eu sou. Quem sabe não pode levantar? Espera que é isso. E eles, de forma clara e calmos, aceitaram entrar. E pegaram na Bíblia, pegaram naquele texto, Mateus 10, versículo 14. Eles disseram: nós já temos uma orientação divina. Mateus, capítulo 10, versículo 14. Aí eles pegaram aquela passagem e explicaram que nós temos uma missão e viemos cumprir essa missão. E a Bíblia diz assim: Mateus 10, versículo 14. Eles abrem o texto e diz assim: e se ninguém vos disser, nem escutar as vossas palavras, sair daquela casa ou cidade, sacudir. Mas você precisa transmitir. Você não precisa dizer: você é um pecador, você é um pecador, hoje eu vi, quero uma audiência. E eu vou entender a audiência. Hoje não vim falar da minha vida, do muito tempo, não quero emprego. Eu só quero transmitir a mensagem. Está com o folheto, está com a Bíblia, Jesus volta. Se aceita ou não aceita, você transmitiu. Nós queremos só procurar os nossos irmãos coitadinhos, que quando vem na igreja vem com necessidade de volta. Eles precisam da mensagem, sim. Mas nós queremos necessidade de volta. E quem tem a obrigação de pregar para os grandes da cidade somos nós da central. Nós ficamos vaidosos, nós estamos na igreja central, é a igreja mãe, mas queremos a igreja mãe. Governadores, vice-governadores, não sei quantos, se é possível, também ministro, mas não audiência. Distribui um folheto. Por isso, há uma grande necessidade da igreja de nós entendermos que o tempo está no fim. Mas na verdade o que tem estado a faltar? Está faltando a paixão pela missão. Está faltando aquilo que é necessário. Falta o fervor de Dióce, gloriosa, da resposta para Cristo, senão morro. Falta-nos a paixão de grandes dias que já passaram. Falta-nos a paixão do grande homem que trouxe a mensagem.
entusiasmo do primeiro homem da obra de comportagem Angola, Justino Rubem, que desde 1947 ele passou a 60, cruzava o país para distribuir o folheto. Falta-nos esta paixão. E já no fim, ele consegue uma moto, continua fazendo o seu ministério e depois consegue um ciclo de saquear dos cavalos, mas não desistiu do seu trabalho. Falta-nos a paixão. Deu um pastor, e agora no funcionamento, essa pastora diz que para transmitir a mensagem aqui no Angola, houve necessidade de uma certa altura, pastor Castilha, em que quando ele transmite a mensagem do Soba, e o Soba tem um propósito, ele traz o seu milhão e diz que vamos comer com mãos, e ele serve aquela comida, e o Soba vai cuspindo na comida. É melhor abraçar a comida. E a Maria, que o pastor vai comer. E o pastor come. Para resgatar este homem perdido. Falta-nos a paixão do teu catarana. Do teu catarana te habilita. Pega mulheres, chegamos lá, no Belo Horizonte, olha a igreja. Fica aqui e nos deixamos lá. Do teu catarana, as circunstâncias dele. Uma pessoa que precisa de apoio com a sua criatura velha. Era a pessoa que ia enterrar, era a pessoa que ia assistir os casamentos. Hoje você vai ter várias igrejas. Falta essa paixão. Onde está a juventude? Onde está? Onde está o EM? Quantos dessa nós chamamos para nos contar as suas histórias? Quantos se converteram aonde? Falta-nos a paixão do pastor Balança. Mesmo não conhecendo a Balange, não conhecendo a língua, mas aceitou os desafios. Não foi de caro. Você foi de carro, foi até um certo ponto, depois andar de quê? De carroça e a pé. Fala essa paixão. Onde está a nossa igreja? Os outros trabalharam, deixaram a igreja e qual será o nosso legado? Se nós morremos, o que é que nós demos? O que é que nós fizemos? Falta-nos a paixão, falta-nos a garra, falta-nos a vontade, falta-nos a necessidade da urgência. Hoje a igreja se tornou um clube. Um clube não anda na igreja, não evangeliza, fica um clube de encontro de amigos. Olha, quando as pessoas chegam aqui, em vez de falar de coisas de Cristo, vão falar do jogo do Real Madrid, vão falar do Manchester, vão falar de não sei o quê, vão falar da conta que bloquearam. É isso, as conversas que passam aqui. Mas ninguém, quantas vezes nós temos a oportunidade de viajar vários quilômetros de avião, mas ficamos sentados no banco e aí essa conversa é só falar de outras coisas, de política, falar de outras coisas, esquecendo que nós somos embaixadores para transmitirmos a mensagem. Quantas vezes nós estamos nessa? Nós não falamos nada. Uma vez subi num autocarro em Luanda, estava com dificuldade de transporte. De repente apareceu alguém que não é adventista e começou a transmitir a mensagem, porque eu como adventista, eu tenho um amigo que já morreu e eu não sabia, eu não estava adiando. Eu precisava de transmitir, mas eu olhava para ele e ser jovem ainda. Eu sou mais velho, não vou aprender agora. Um dia vou preparar o melhor momento dele transmitir. Não transmitir a mensagem, para mim, viajamos juntos, ia para o serviço, no mesmo carro, voltava. Nunca falei da palavra. Morreu. Eu fiquei devedor deste sangue. E eu tenho que pedir a Deus enquanto eu termino a graça. Quantos nossos colegas que estão no serviço? Quantas instituições que vocês têm, as vossas empresas, que vocês não falam de Deus? Quantas? Qual é o legado que nós vamos passar para as futuras gerações? Querida igreja, nós precisamos transmitir a palavra. Deus precisa e nos diz que nós devemos levantar os nossos olhos. Nós precisamos transmitir a palavra, mas muito mais que a palavra, nós precisamos também transmitir a nossa maneira de viver. Hoje muitas pessoas tornaram-se obstáculo de muitos não entrar na igreja. Muitos. Esse é um amigo que faleceu. Disse-me certa vez que um dia foi convidado para vir na igreja. E quando chegou aqui na igreja, encontrou que o que estava apresentado também o púlpito, namora a mesma menina e estava ainda a lutar porque todos fornicam. Deixou de vir na igreja. Eu conheci um que já chegou a ser ancião, principal ancião numa igreja, lá no litoral. Ele depois transferiu-se para Luanda.
E certa vez eu vou para o Candando. E quando chego no Candando, deparo-me com aquele irmão, o ancião, chefe da igreja. Naquela altura já não era essa ideia, estava transferido. E de repente, até uma conversa com ele, aparece um funcionário com 2 garrafas de vinho para o ancião. Ele vem com 2 garrafas e diz assim: olha, de facto tiveste sorte porque havia essas 2 lá no estoque. E você fica atrapalhado. Ah não, eu acho que a marca que me pediram comprar não é esta. Você não aprendeu, você não ensinou que você deve vender bebida, nem negociar. Quantos que estavam aqui na igreja bebem? Quantos? A bebê como eu bebo? As pessoas já bebem? Já bebem. Uns até para cantar melhor, mas beber não é uma cuca, é que para cantar não gosta de sair bem. Uns anos e anos, as pessoas aconselham, está sempre bebendo isso aqui. Senta, bebe, oficial, bebe. A jovem veio aqui para vamos estudar. Encontrou-se um lugar na universidade. E de repente aparece alguém e diz: olha, eu sou viúvo, só tenho 2 filhos. E a menina concorda, podemos namorar. Marca o dia da apresentação, aquela primeira apresentação, tal, para conhecerem o cavalheiro. Na hora combinada, o cavalheiro que aparece é membro da igreja e casado, e bem casado. Assim vamos evangelizar como irmãos. É mesmo assim vamos evangelizar. Estava a dizer que ele é a nossa conduta. No tempo da guerra, numa igreja que eu pertenci, ia sempre um senhor. Não dava muita conversa, ele vinha, sentava, levantava, saía. Vinha, levantava, saía. Isso já estou fazendo muito tempo, né? Estou aqui sem carga para controlar o tempo. Vinha. E pronto, a chave dele veio. Quando morre a esposa do pastor Vasco Sembalanga, fomos para o óbito no outro cunho. E quando lá cheguei, deparei-me com aquele irmão, muito ativo no óbito. Ele que arrumava, ele que fazia, ele que fazia quantos. Eu pergunto: oh, você agora é adventista? Diz que eu sou o diácono-chefe. Então como é que você foi com o adventista? Chegou, irmão, vou te explicar uma coisa. Eu quando ia na nossa igreja, eu tinha uma missão de espionagem. Me mandavam inspecionar o que vocês falam. Quem sois vocês? E eu fui fazendo aquele meu trabalho, ninguém sabia. Eu fiz a segurança. Mas só que depois fui vendo a vossa convivência, conforme vocês me tratavam, conforme vocês se ajudavam. As mensagens que fui ouvindo, disse: não, essa igreja é verdadeira. Onde é que é diácono? A maneira de vivência. Dizer que as crianças aprendem mais pelo que veem do que ouvem. Não, enquanto estamos aqui no púlpito de pregar tanto. Dizia o pastor Mambi, e tem muita dificuldade de vir pregar nesta igreja. Não, os da central já não escutam. Nós achamos que temos dificuldade de chamar alguns pregadores para aqui. Dizem que os da central já não escutam. Ele muda a vacina. A vacina. Estavam 50 anos na igreja, 60 anos, estavam acomodados. Os 10 filhos estão. Eles chegam na nossa mesa. Assim que está filho nasce já é adventista. Né? Chega aqui na igreja, avô Justino, Mário Ismael. Tudo acha que é tudo normal. E não merecemos essa caráter. Os pastores têm dificuldade, não, aí não vamos. Querendo a igreja. Nós conhecemos a história de um grande homem chamado Alexandre Magno. Alexandre Magno, também conhecido por Alexandre o Grande. Ele não gostava de soldados covardes. E certa vez ele saiu para fazer uma revista aos seus soldados. E o comandante lhe disse assim: chefe, há um soldado que fugiu para as cavernas. E Alexandre pega o seu cavalo, vai até as cavernas, procura pelo soldado. Ele é nervoso, chateado, e encontra um menino
que não tinha experiência de soldado. Ele comove aquele espírito paternal. E ele acha que não, esse rapaz, afinal de contas, não tem experiência, mesmo só medo. E ele pergunta: soldado, diga-me que é o teu nome. E o soldado diz: Alexandre. E o Alexandre escuta o nome dele a ser dito para o covarde, o soldado covarde. E ele fica chateado: soldado, diga-me que é o teu nome. Soldado, diz que o meu nome é Alexandre, meu senhor. O Alexandre fica chateado, salta do cavalo e pega no rapaz: diga-me quem é o seu nome. E ele diz assim: Senhor, eu sou o Alexandre. O Alexandre pega naquele menino e lhe atira. Ele diz assim: oh, mudas de nome ou mudas de conduta? Ou mudas de nome ou mudas de conduta? Há muito hoje. Se Jesus tivesse que nos perguntar quem nós somos, sou cristão. Jesus, o grande comandante, grande general, é soldado. Nós somos Cristo. Eu sou cristão. Não, diga-me, eu sou mandado Cristo. Não, eu sou adventista do sétimo dia. Muito de nós iremos dizer lá, ou troca de nome, ou troca de quê? De conduta. Porque o nome não corresponde com aquilo que somos nossos lados. Aqui estamos todos bonitos, bem vestidinhos, todos queitinhos, mas quando chegamos nos nossos serviços, parecem piores que aqueles que não conhecem Cristo. Eu tive uma dificuldade no meu serviço. E eu apresentei, eu tenho lá 3 chefes. Falei com o primeiro chefe, que não é adventista, aceitou rápido. Falei com o segundo chefe também, que não é adventista, aceitou rápido. Quando cheguei no terceiro chefe, que é adventista, me complicou. E a minha mulher disse: oh chefe, dizem que os adventistas são mais complicados, que é isso que dizem. Nós não encontramos facilidade nos nossos irmãos. É só mesmo capa do nome, só adventista. O tem negócio mesmo no São Pedro. Se você for domingo, que os católicos não estão lá, é quando o negócio está lá, em Lula. Os adventistas, o ele mesmo sabe, canta. Domingo, até o negócio vai colocar bem lá. Os que são mais difíceis de fazer com o negócio hoje são os adventistas. Você já não tem palavra, já quer aproveitar a capa de adventista. Eu sou adventista e Jesus hoje está mais escola. Ou faz o quê? Ou troca de nome, ou troca de conduta. Queridos, se nós não pegarmos, teremos uma igreja problemática. É uma igreja que só vai procurar pecados, vai procurar problemas. Dizia o pastor Domingos que o pecado não se procura. O pecado, se o pecador não se arrepender, cairá como um fruto podre. Mas por causa da falta do evangelismo, a tendência dos irmãos e nós é procurar quem pecou, quem fez o pecado. Perder tempo no conselho é vida de perder tempo no evangelismo. Uma igreja quando não prega no evangelismo é uma igreja problemática. É uma igreja que não tem conexão. Por isso nós temos essa grande missão de podermos pregar. Presente da igreja, nós precisamos levantar as nossas cabeças para que nós possamos ver. Nós precisamos entender alguma coisa. E eu pergunto a você: o que você vai fazer? O tempo urge, o tempo é agora. O evangelho está nas nossas mãos, está ao nosso dispor. O que vamos fazer? Que atitude devemos tomar? Que postura vamos adotar? Concluindo, querida igreja, eu quero terminar conforme terminou um grande pregador, Jonas Agai, no dia 15 de novembro de 1981, no sermão que ele fazia em Singapura. Nesse sermão da obra evangelística, estão reunidos vários líderes religiosos, e ele fez um sermão poderoso. E eu quero terminar com as suas palavras que diz assim: com a ajuda de Deus, nós evangelizaremos em todas as cidades e em todas as vilas. Evangelizaremos. Nós evangelizaremos nos púlpitos. Nós evangelizaremos nas empresas. Nós evangelizaremos por meios eletrônicos. Nós evangelizaremos nas escolas. Nós evangelizaremos a tempo e a fora de tempo. Nós evangelizaremos em liberdade ou em prisão.
saúde ou doença, no trabalho ou no lazer. Nós evangelizaremos e iremos ao mundo que Jesus é o pão para a nossa fome. Amém? É a água para a nossa sede, é a luz para a nossa escuridão, é a paz para a nossa angústia, é a plenitude para o vazio, é a salvação para o nosso pecado. Nós evangelizaremos. Que Deus nos possa ajudar a ter esta mesma atitude a partir de hoje, para que tenhamos a noção do nosso ministério. Nós evangelizaremos. Se é sua vontade de evangelizar, se é sua vontade de estar agarrado para poder apoiar o trabalho de Deus, se coloca de pé. Eu só estou a pedir a igreja se tivesse esse saber estar agarrado. Se você fielmente ainda acha que tem que se agarrar ao diabo, fica sentado. Mas se você acha que é um momento urgente de podermos evangelizar e você quer fazer um compromisso da paz estar aqui, levante-se, por favor. E eu vou chamar. Nós está aqui o nosso coordenador. Eu só estou a pedir que se levante aqueles que não à tarde. Irmão, se você não é tarde, fica sentado. A obra também sem ti, mas tenha a noção de se eu não pegar. Deus vai te pedir contas. Se você não estiver aí, eu não queria passar o pastor Alexandre, já está ficando cansado. Então vou pedir o outro ancião para orar para nós, para que consagre esta igreja. Esses que se colocaram de pé para que a tarde apareça. E vocês que não se levantaram, queridos, olhem a Deus, para que vos ilumine a necessidade de transmitir a vida que vocês têm. Vocês estão com uma dívida. Deus vos deu uma mensagem. Não é para reter, é para entregar. Mas eu ainda acho que vocês até tarde virão. Você ainda virá. E eu conto contigo. Vamos orar. Eterno e soberano Deus, tu que habitas nos céus. Muito obrigado, Senhor, pela advertência que chegou até nós nesta manhã. Agradecemos, Senhor, confirme a decisão do teu povo aqui de pé, para que não seja apenas por uma emoção, mas que seja uma decisão assertiva, que seja uma decisão que possa se confirmar logo à tarde, em que sairemos para expandir o teu Evangelho, para que cada um de nós, ao sair daqui, questione-se como Paulo: ai de mim se não evangelizar. Precisamos de uma verdadeira conversão para sairmos e levar aquilo que o Senhor fez por nós um dia. Em nome de Jesus, dispensa-nos em paz. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Amém? Amém. Muito obrigado, ancião Bani, pela mensagem oportuna. Ai de mim se eu não evangelizar. E eu gostaria de convidar a igreja a fazermos um pequeno exercício recitando as seguintes palavras: ai de mim se eu não evangelizar. Ai de ti se tu não evangelizares. Nesse momento vai indicar mesmo o teu irmão, mas com educação. E depois, ai de nós se não evangelizarmos. Vamos lá? Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de ti se não evangelizar. Ai de nós se não evangelizar. Muito obrigado. É por causa desta recitação que convidamos a igreja a nos comprometermos a servir a Jesus através do hino número 332. Compensa servir a Jesus. Compensa servir a Jesus.
Inclinemos o rosto para orarmos. Amado e maravilhoso Deus, que habita nas alturas, Criador do universo, Criador do céu e da terra, de tudo o que nele há. Mais uma vez agradecemos pela vida, pelas bênçãos derramadas em nossa vida, agradecemos pela família que o Senhor nos concedeu, agradecemos por mais uma vez nos reunir aqui na tua santa casa para falar da tua palavra, para te adorarmos e porque o Senhor mais uma vez reuniu, seja renovou o nosso espírito. Agora, Senhor, pedimos que venha derramar o teu Santo Espírito em nós, porque daqui a pouco os seus filhos sairão para as ruas para fazer a sua vontade, para expandir a sua mensagem. E lhe rogamos que o Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito, venha converter almas para a tua igreja. Pedimos ao Senhor mais uma vez que abençoe nosso ancião Bani, que foi usado por ti para transmitir a tua palavra. É o que te rogamos em nome do teu amado Filho que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amen.
que foi feito esta manhã, que culminou com uma oração com ancião, por favor não fale. A Bíblia diz que antes não votar do que votar e não cumprir. Queremos ver a igreja aqui à tarde cheia. Por isso eu saúdo a todos. Maranata!